Saudações a todos os nossos amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. Hoje vamos continuar o estudo do livro do Apocalipse. Desta vez estudaremos as mensagens dos três anjos. A primeira mensagem trata de um juízo ou de um julgamento que começou lá no céu há aproximadamente 200 anos. A segunda mensagem fala da queda de Babilônia ou do sistema religioso falso que ensinam doutrinas contrárias à palavra de Deus. E a terceira mensagem é uma advertência contra o recebimento da marca da besta. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Vimos a ti com o coração imensamente agradecido por mais esta oportunidade e o privilégio que o Senhor nos concede em podermos compartilhar a tua palavra com os amigos, os irmãos e todas as pessoas que acessarem este canal. Te pedimos agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, e vamos para o texto específico que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 14 e o verso 6, que diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ok? Então existe um momento específico que foi profetizado que teria um juízo ou um julgamento. O texto diz porque chegou a hora. E agora nós vamos ver, lá em 1 Pedro 4,17, por quem primeiro começa este juízo. 1 Pedro, capítulo 4, verso 17, diz assim: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Portanto, o texto descreve um julgamento começando primeiro pela casa de Deus. De acordo com a Bíblia, Apocalipse 12, 17, descreve o povo de Deus como aqueles que guardam os 10 mandamentos da lei de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o julgamento começa primeiro por este grupo religioso, por esta religião, ok? Muito bem, vamos utilizar alguns textos dos testemunhos que vai nos ajudar, que vai nos auxiliar na compreensão, e eu vou permitir que eles tragam os devidos esclarecimentos. Grande Conflito, página 383 desta edição aqui, diz assim: Declara-se que faz parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. A mensagem de salvação tem sido pregada em todos os séculos, mas esta mensagem é uma parte do Evangelho que só poderia ser pregada nos últimos dias, pois somente então seria verdade que a hora do juízo havia chegado. Portanto, o evangelho lá de Mateus 24:14 tem sido pregado desde aqueles dias. Porém, este evangelho aqui seria uma mensagem específica para o nosso tempo, para os nossos dias. Por isso, consideramos de grande relevância e importância compreendermos bem essa questão, o momento que estamos vivendo, porque estamos vivendo no tempo do juízo lá do céu. É isso que nós vamos ver agora, ampliar neste mesmo livro, no Grande Conflito, página 525, diz assim: No tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias, em 1844, iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele prescrutador escrutínio. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Portanto, o texto está nos dizendo que com a profecia dos 2.300 tardes e manhãs, o cumprimento desta profecia, deu-se início a um julgamento lá no céu,
ok? Agora vamos ampliar na página 522, diz assim: ao abrirem-se os livros de registro no juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Portanto, o texto está nos dizendo que vai abrir-se livros lá no céu e os que professam a fé em Jesus, que creem em Jesus, serão julgados. E diz o texto que também que começa pelos mortos e finaliza com os vivos. Portanto, o julgamento dos vivos é um tempo posterior ao dos mortos. E vamos adicionar mais uma informação agora no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, o verso 9 e o verso 10 diz assim: eu continuei olhando, e eis que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou. Os tronos e um ancião de dias se assentou. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Portanto, o texto está nos dizendo que existe uma corte celestial, existe uma sala de julgamento lá no céu, e deu-se início, assentou-se o tribunal, abriram-se livros e deram início a um julgamento. E nós vimos aí nos textos anteriores o tempo específico para este juízo. Muito bem, então nós vamos agora para a mensagem do segundo anjo, Apocalipse 14, verso 8, que diz assim: e outro anjo seguiu-se dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira de sua prostituição. Então esse verso sozinho compõe uma profecia que foi determinado que Babilônia cairia, ou o sistema religioso falso que constitui Babilônia cairia, ou seja, em um tempo específico, todas as suas crenças, as suas doutrinas cairia por terra. Portanto, é muito importante, amigos e irmãos, não fazemos parte de composto religioso ou de grupo religioso que ensinam doutrinas e crenças errôneas contrárias à Bíblia, a palavra de Deus, pois está determinada a sua queda. Agora nós vamos utilizar, que vai complementar essa questão da queda de Babilônia. Diz assim: as igrejas denominacionais caídas que são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Este vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da pré-existência de Cristo antes de seu nascimento em Belém, a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Esses erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim se cumprem as escrituras que dizem: porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Testemunhos Seletos, volume 2, página 362. Agora eu vou ler mais um texto. Diz assim: Deus acusa a Babilônia porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Isto significa que ela menosprezou o único mandamento que aponta para o verdadeiro Deus e derrubou o sábado, memorial da criação de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando este dia, separando-o de todos os outros como santo para si mesmo, para ser observado por seu povo, por todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e mostrando-se como Deus, pensou em mudar os tempos e as leis. Este poder, pretendendo mostrar
que não só era igual a Deus, mas superior a Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde o sétimo dia deveria estar. O mundo protestante adotou este filho do papado para ser considerado sagrado na palavra de Deus. Isto é chamado de sua fornicação. Deus tem uma controvérsia com as igrejas atuais. Elas estão cumprindo a profecia de João, porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação. Elas se divorciaram de Deus ao recusar receber seu sinal. Não tem o espírito do verdadeiro povo de Deus, observador dos mandamentos. E os habitantes do mundo, ao sancionar um falso dia de repouso, pisar sobre os pés o sábado do Senhor, beberam do vinho da ira de sua fornicação. Portanto, o texto é bastante claro, amigos e irmãos. Carta, página 98, do ano de 1900. Nós vimos aqui a explicação, o esclarecimento sobre essa questão da queda de Babilônia. Agora vamos para a terceira mensagem angélica, Apocalipse 14, versos 9 até o verso 11, que diz assim: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo em grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então nós vimos aqui que essa terceira mensagem dos três anjos, ela é uma advertência contra o recebimento da marca da besta. Por isso é o assunto mais crucial do momento, porque, haja visto, estamos vivendo um momento muito enganoso, porque na besta, até vou propor para você, amigo, para que você assista os outros vídeos, que vai ficar bastante claro essa questão da marca da besta, quem é a besta do mar, quem é a besta da terra, quem é a besta que sobe do abismo, que foi postado nos vídeos anteriores. Portanto, oxalá, amigo, você e eu não recebamos a marca da besta, porque aqui está dando uma terrível advertência contra o recebimento da marca da besta, lembrando que será por imposição ou por obrigatoriedade. Não poderemos fazer uso do nosso livre-arbítrio, será obrigatório, conforme Apocalipse 13, dos versos 1 até o verso 18. Agora eu vou ler um texto do Grande Conflito, que vai também ampliar essa questão da terceira mensagem angélica. Grande Conflito, na página 644, que diz assim: Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes, que são representadas como proclamadas por santos anjos voar pelo meio do céu, ele requer que toda pessoa dotada de faculdade e raciocínio atenda à mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto, a besta e sua imagem, deveria levar todos a diligente estudo das profecias, que aprenderem o que é o sinal da besta, como evitar recebê-lo. Portanto, isto aqui é um aviso, irmão, para que antecipadamente nos preparemos para não recebermos a marca da besta, ok? A mensagem do terceiro anjo foi enviada ao mundo para advertir
os homens contra o recebimento da marca da besta, ou de sua imagem na testa ou nas mãos. Receber esta marca significa adotar a mesma decisão da besta e defender as mesmas ideias que estão em oposição direta à palavra de Deus. De todos os que receberem esta marca, Deus diz: este beberá do vinho da ira de Deus, que é o derramamento sem mistura do cálice de sua indignação. E ele será atormentado com fogo, enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Se a luz da verdade tem-lhe sido apresentada, revelando o sábado do quarto mandamento e mostrado que não há base na palavra de Deus para a observância do domingo, e ainda assim você se apega ao falso dia de repouso, negando-se a santificar o sábado, que Deus chama de meu santo dia, então você receberá a marca da besta. Quando isso acontece? Quando você obedecer ao decreto que ordena parar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, sabendo que não há uma única palavra na Bíblia mostrando que o domingo é o mais do que um dia de trabalho comum. Você concorda em receber a marca e rejeita o selo de Deus. Se recebemos esta marca em nossa fronte ou em nossa mão, os juízos pronunciados contra os desobedientes cairão sobre nós, mas o selo de Deus vivo é colocado sobre aqueles que, com plena consciência, guardam o sábado do Senhor. Review in the Herald 13/7 de 1897. A obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo somente será advertido ao ver aqueles que creem na verdade serem santificados pela verdade, praticando elevados e sagrados princípios, mostrando uma elevada compreensão, a linha de demarcação entre aqueles que guardam os mandamentos de Deus e os que calcam a pés. A santificação do Espírito destaca a diferença entre aqueles que têm o selo de Deus e aqueles que guardam o dia de repouso espúrio. Quando vier a prova, será claramente indicado o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Aqueles que, depois de ouvirem a verdade, continuarem a considerar esse dia santo, receberão o sinal do homem do pecado, que cuidará em mudar os tempos e a lei. Carta, página 12, do ano de 1900. Ok, amigos? Então nós vimos aqui a leitura de uns textos que eu prefiro ler esses textos, porque eles são textos inspirados e eles trazem mais clareza do que a mera explicação humana minha. Então vimos aí que não dá para ter dúvida realmente do que trata a questão da marca da besta. Vou concluir este vídeo com os textos finais da mensagem dos três anjos, que está em Apocalipse 14, dos versos 14 ao verso 16, diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com voz de voz ao que estava sentado sobre a nuvem,
lança tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice e a seara da terra foi sagada. Esses dois versos, eles tratam da segunda vinda de Jesus e fala de um grupo de cristãos maduros para a salvação, pois fala de uma colheita, fala de uma seara, e será a seara dos salvos, que estarão prontos quando chegar a hora da volta de Jesus, que será logo na sequência da imposição da marca da besta. Por isso dizemos que este assunto é de urgência e de grande importância para o momento em que estamos vivendo. Então nós vimos aqui um grupo. Oxalá você e eu, amigo, façamos parte deste grupo, que será o grupo dos salvos que estarão preparados. Porém, agora vem uma segunda parte, que é Apocalipse 14, dos versos 17 até o verso 20, que diz assim: E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual tinha também uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice na terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-os no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Então, simplificando esses dois grupos, esse grupo, segundo agora, está nos dizendo que vai ser feita uma colheita e vai ser lançado no lagar da ira de Deus. Então, trata-se de um grupo de pessoas que não foram salvos porque não quiseram, porque toda oportunidade foi dada por Deus para que todos sejam salvos, todos têm oportunidade de salvação. Então nós vimos aqui, amigo e irmão, esta pequena abordagem dessas três mensagens angélicas. Nós vimos aqui a conclusão que vai existir dois grupos distintos, de salvos e de não salvos. Oxalá você e eu façamos parte do grupo de salvos. Este é o nosso grande desejo deste canal. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos os nossos amigos, os nossos irmãos. Este é o nosso grande desejo. Amém.